Amém? Bom dia, a paz do Senhor. Bom dia, meus amados. Você pode aí, tá certo? Está se preparando para abrir aí a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Lucas capítulo 17, amém? Verso 11. Nós vamos meditar em algo que o Senhor ministrou ao meu coração nesses dias. Lucas capítulo 17. Vamos ler o verso 16 e depois você pode assentar-se aí mais uma vez no seu lugar, tá certo? Diz a Bíblia no verso 16 de Lucas 17. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Vamos ler todos nós juntos, Igreja do Senhor, verso 16. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhes. E este era samaritano. Amém? Pode assentar-se aí, acomodar-se aí no seu lugar. Glória a Deus pela sua vida, né? Estamos ainda dando continuidade, amém, à celebração do nosso 30º aniversário do Ministério Realidade em Cristo aqui em nossa cidade, amém? Você pode erguer a sua voz e glorificar a Deus por essa obra. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode erguer as suas duas mãos ao céu, se você puder, e dizer aleluia, Senhor, e dizer eu te agradeço. Muito obrigada, Deus, porque eu sou fruto, ó Pai, dessa obra. Eu sou fruto, meu Deus, do que foi plantado aqui há 30 anos atrás. Que bênção, né? Que gratidão temos todos nós a Deus. Se formos aqui pedir para que cada um fale, mencione o seu testemunho, certamente teremos alguma coisa para contar, não é verdade? Do que Deus fez por nós no decorrer desses 30 anos, né? Não sei qual foi o seu ano, o ano que você foi agraciado por Deus, mas todos nós teremos algo para testemunhar. Então temos muito para agradecer, não é verdade? E a palavra nessa manhã é sobre gratidão, tá bom? Algo que tem estado, né, tão fora de moda, algo que não tem sido por muitos praticado. Eu ouço muitos servos de Deus pregarem sobre a cultura de gratidão. Para nós, né, sermos gratos nesse tempo e não sermos ingratos. Coisa triste é você se deparar com a ingratidão, não é verdade? Alguém aqui já se deparou com a ingratidão? Levante aí uma de suas mãos. Ingratidão, né? Por alguém, por alguma pessoa, né, diante de um fato. Não é triste quando a gente se depara com a ingratidão, né? O nosso coração parece que sangra, o nosso coração chora, né? Nós somos seres humanos, nós ainda não chegamos no céu, não somos, né? Ainda não chegamos à perfeição. E como ser humano, até Jesus, ele se entristeceu e ele chorou, né? Diante de algum fato que o deixou triste, né? Que o deixou decepcionado. E a ingratidão, realmente, ela decepciona o homem, ela decepciona a mulher. E certamente não faz parte da cultura do reino. E nós, como servos de Deus, nós precisamos aprender a termos um coração grato. Amém? Hoje, né, criam-se muitos bordões e muitas ideias, né, que querem ali colocar, inserir na cabeça das pessoas que as pessoas não devem ser gratos. Ai, ele fez porque a pessoa mereceu. Ou senão, ela não fez mais do que a obrigação dela, não é assim? Ela não fez mais do que a obrigação dela. Ou senão, não, ele fez porque ele quis. Eu não pedi para ele fazer. Ele fez porque ele quis, né? Ou senão, ela fez porque, né? Ela que sabe, ela que decide, né? Ela lá decidiu. E aí, por isso, nós vamos criando
até frases de efeito, e nós vamos aprendendo culturalmente com esse mundo. E a Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno. E não faz parte do reino de Deus nós inserirmos em nosso coração e muito menos praticarmos a ingratidão. Né? E nesse aniversário, Jardel está ali de frente a mim com uma camiseta que tem o nome Gratidão, né? Bem, que foi usada, eu acho, em um dos nossos aniversários, eu não sei. Mas temos sim que não só inserir na nossa vida, mas mais do que inserir, praticarmos algo que o inimigo, né, quer acabar, ou que o inimigo quer abafar, ou que o inimigo quer tornar feio. Eu não vou fazer porque vão me chamar, né, de babão. Vão dizer que eu estou ali porque eu tenho interesse em alguma coisa. Eu não preciso fazer isso porque eu não preciso demonstrar para ninguém, porque isso é que eu sinto lá dentro de mim, né? E em secreto. Queridos, Jesus, quando ele foi demonstrar o seu amor para conosco, ele fez isso em público. Ele expôs o seu amor para conosco de uma forma que ele, como pessoa, ele ficou até ridicularizado. Ele foi ridicularizado, mas ele expressou o seu amor para conosco em público. E eu vou aqui meditar com você em um trecho onde o próprio Jesus nos ensina a sermos gratos. E eu, como pastora, eu quero implantar, tá certo? Meu desejo em Deus é implantar essa cultura de gratidão na igreja onde eu sou pastora. E não há, né, uma data mais especial do que um aniversário em que nós temos tanto para agradecer. Como eu fiquei feliz em ver ontem, né, muitos de vocês estarem aqui naquele drive-in, celebrando a Jesus conosco. Aquilo ontem foi um ato de gratidão. Você chegar, né, junto ali com seu pastor, você se unir, você se juntar, você alinhar-se no mesmo espírito, e você está aqui dando a Deus, voltando como este leproso aqui, em que nós vamos aprender. Eu quero meditar com você desde o verso 11, acompanhe comigo. Fala sobre a cura dos 10 leprosos. Quem está pronto para ouvir uma mensagem dos céus, diga amém. Quem está com o coração aberto para ouvir Deus nessa manhã, diga amém. Agora levante suas mãos aos céus e faça essa oração. Diga assim: Senhor Deus, nessa manhã eu quero ouvir a tua voz, ainda que seja para me ensinar. Deus, eu estou aqui com o coração aberto, porque a Bíblia é a tua palavra, e eu quero inserir a tua palavra no meu coração e praticá-la em obediência, em nome de Jesus. Olha o que é que diz, querido, verso 11. De caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Você tem dúvida que ao longo desses 30 anos aqui na cidade de Carnaúba dos Dantas, Jesus tem passado por esse lugar? Quem pode glorificar a Deus porque crê que Jesus tem passado por esse lugar, Carnaúba dos Dantas? Ainda hoje eu vinha para cá com Kessinha e eu estava mencionando para ela. E eu estava lembrando de João Crente, que é conhecido como João Crente, porque anda para cima e para baixo com a Bíblia embaixo do braço. Ele não sabe ler, mas ele conhece todos os versículos da Bíblia. Se você conversar com ele, ele diz, esse versículo está lá no trecho tal. Ele diz, porque a palavra de Deus diz isso, isso e isso. E está lá nesse trecho, ele começa a falar para você dos versículos da Bíblia. E João Crente, ele viveu em um tempo aqui nessa cidade de Carnaúba dos Dantas, em que as pessoas, né, se hoje não aceitam, se hoje há impedimento por determinadas
ideologias, né, por determinadas coisas. Mas olha, o que nós estamos ouvindo, por exemplo, de fogos nesse momento, talvez não seja 5% do que era no passado. Você que é carnaubense, era assim ou não era? Até há 15 anos atrás, quando nós chegamos aqui, ali no monte, era muito mais. 5 horas da manhã já começava que ninguém conseguia mais dormir. A cada domingo, não era só em período de festa de idolatria, não. Imagine o tempo que João Crente viveu aqui. E ali foi-lhe anunciado o Evangelho e ele confessou a Cristo como Senhor e ele creu nas promessas de Deus e ele creu na palavra e ele, a partir daquele dia, começou a apresentar e a querer, né, dar o que a Bíblia fala, dai e ser-vos-á dado, dê de graça o que você recebeu de graça. E ele compreendeu o que significa céu, o que significa salvação, o que significa vida eterna. Você imagine as perseguições que João Crente enfrentou naquele tempo e outras pessoas também enfrentaram. Não só João Crente. Que eu sei que outras pessoas também enfrentaram. De chegar na casa das pessoas, de evangelizar, de ir pregar. Você imagine as perseguições que essas pessoas enfrentaram. E quando elas voltam lá atrás e elas se lembram. E quando elas, por exemplo, olham para vocês, como elas podem dizer assim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cada pessoa que se salva, cada pessoa que se converte, ela é, por exemplo, João Crente, o qual eu mencionei aqui, pode observar hoje Carnaúba dos Dantas e ver por outra ótica espiritual, que tudo aquilo que ele plantou chorando, hoje ele colhe, né? Cada lágrima, por exemplo, derramada em oração, ao ver muita gente nessa cidade convertida ao Evangelho, a Jesus Cristo. Isso é motivo de gratidão, isso é motivo de agradecimento. São 30 anos, amados, em que o Senhor tem convencido, através do poder das Escrituras, que Jesus Cristo é o Senhor. Será que isso não é motivo, não existe motivo de celebração? Sim ou não, igreja? Celebre a Jesus. Hoje nós vamos dar muito glória a Deus e muito aleluia. Porque nós somos crentes, nós seremos crentes gratos. E se você está dizendo, ai, no seu lugar, não precisa, de repente eu levantar a mão, não precisa. Você vai ver que Jesus, ele vai aqui concordar. Porque o leproso que havia sido curado, ele voltou em alta voz glorificando ao Senhor. Ele não ficou com voz reprimida, ele não ficou com voz calada. Você sabia que cada vez que você dá um glória a Deus, você é fortalecido? E você tem consciência que às vezes o inimigo lhe prende de dar glória a Deus porque não deseja que você seja fortalecido. E você fica preso aí na sua cadeira e não dá um glória a Deus. Ai, porque a pastora está pedindo e não é bem desse jeito, eu não preciso fazer isso. Eu não quero dar glória a Deus, eu quero ficar com minha boca fechada nesse momento. Você já imaginou que eu estou sendo instrumento de Deus para você ser abençoado? Jesus tem passado por essa cidade ao longo desses 30 anos. Quem crê, meu querido, que Jesus tem passado ao longo desses 30 anos nesse lugar? Curando, salvando, libertando, tirando gente de depressão. Restaurando casamento que estava um fiasco, prestes a se acabar. Tirando gente da prostituição, tirando gente das drogas, gente que estava entrando, deu entrada não sei quantas vezes no hospital. Gente, amados, que adulterava. Pessoas que estavam oprimidas por perdas irreparáveis e o Senhor visitou com alegria. Pessoas que estavam na falência e o Senhor ergueu do pó, do monturo. E hoje o Senhor está fazendo assentar com o príncipe e o príncipe do seu povo. Será que
a igreja de Jesus não tem motivos para glorificar a Deus. E eu me detenho. Jesus tem passado por esse lugar ao longo desses 30 anos. Desde quando olhou para esse terreno, faça assim o lugar que você está pisando, olhe. E era um pasto de boi e vaca. E um dia o pastor Fábio chegou aqui. E muitas pessoas aqui dessa cidade olharam para o pastor Fábio. Você é louco, vai comprar um terreno ali naquele lugar. Não tem ninguém, não tem nada ali ao redor. Não tem nenhuma construção, não tem nada de prosperidade ali nesse local. Olha o que é que tem aí, pastando, comendo, procurando comida. Passa um riacho aqui, já passou um riacho aqui embaixo. Mas Deus, Ele vê perspectiva. Jesus, Ele vê esperança. Jesus é a nossa esperança. Deus, Ele vê perspectiva onde o homem não vê, onde o homem não enxerga. E um dia que ele estava orando aqui, ele viu um marco cravado aqui. Inclusive foi uma das lembrancinhas até de um dos aniversários nosso passado. Quem é de mais tempo aqui lembra que nós fizemos um mapazinho de carnaúba de vidro e tinha um marco enfincado com um versículozinho. Esse marco foi demonstrado a Deus em visão, um marco aqui neste lugar. Amados, o tempo passa, você está abastado de bênção. Ei, mas se lembre que nós somos curados da maior doença que existe. Essa doença chama-se pecado. Não bastava o Senhor ter nos visitado, nos abençoado, nos feito prosperar, nos curado, restaurado as nossas vidas. Ele nos curou da pior doença que existe. Essa doença chama-se pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ele nos livrou da morte. Você pode glorificar a Deus porque Jesus te livrou da morte. Jesus tem passado por aqui, verso 12, ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos. Foi assim que nós saímos ao encontro de Jesus. Todos nós doentes, todos nós ouvíamos falar, quem é esse Jesus que estão pregando para mim? O que é que essa igreja está falando? O que é que esse homem está falando? O que é que essa mulher que está evangelizando está falando? De que é que ela fala? Quem é esse Jesus que ela prega? Que não concorda com idolatria, que prega sobre o único e verdadeiro Deus. Quem é esse Jesus que essa mulher prega? E todos nós tivemos o desejo de conhecer esse Jesus transformador. Porque nós estávamos doentes. Lepra era uma doença maldita. Lepra era uma doença amaldiçoada. Quem estava com lepra tinha que ficar isolado em um lugar. Quem estava com lepra não podia ser mais visitado por outras pessoas. Quem estava com lepra ficava ali em solidão. Muitas vezes faminto, porque muitas vezes ninguém nem se levantava para ir de longe, pior ainda do que o Covid-19, de longe, dar ali um pedaço de pão, porque tinha medo daquela doença, de contrair aquela doença, porque era uma doença extremamente contagiosa. O pecado é uma doença extremamente contagiosa. E nós sermos libertos do pecado, meu querido. Imagine, nós somos de encontro a Jesus porque nós precisávamos ser libertos de muitas coisas. A maior delas, sermos libertos daquilo que nos escravizava. E a maior doença que nos escraviza chama-se pecado. E o Senhor nos libertou dessa doença. Versículo 13, a Bíblia diz:
Os 10 leprosos que ficaram de longe lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Jesus deu uma ordem ali para aqueles 10 leprosos imundos: vão, vocês desejam ser curados, vão e mostrem-se aos sacerdotes. Em outras palavras, o Senhor disse assim: olha, aos pastores daquela época, vão e se encontrem com os pastores daquela época. E aqueles homens creram tanto na palavra ali de Jesus, que quando o Senhor deu a palavra, eles saíram ao encontro dos sacerdotes. E a fé deles, que iam ser curados, era tão grande, que a Bíblia fala no verso 14. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Eles indo, eles já foram purificados, curados. E o verso 15, acontece aqui algo que eu quero me deter nessa manhã. Eu sei que você já está compreendendo a mensagem. É bíblico, querido. Verso 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Eu quero falar para você sobre nós sermos gratos. E nós extinguirmos de uma vez por todas a ingratidão das nossas vidas. Ontem nós estávamos aqui em um culto de gratidão, onde toda a igreja do Senhor deveria estar reunida, junta, celebrando a Jesus em alta voz. É interessante que um dos leprosos voltou e ele dava glória a Deus em alta voz. Então isso quer dizer que glorificar a Deus em alta voz para que todos nos ouçam, isso também é bíblico. Isso não é para a igreja se mostrar. Isso não é para a igreja aparecer no sentido de ser orgulhosa, no sentido de ter altivez. Não. É para que as pessoas vejam as boas obras que a igreja realiza e elas glorifiquem a Deus através da boa obra que você e eu estamos realizando. Você sabia que ontem, quando eu estava em cima daquele trio elétrico, Deus falou, ministrou ao meu coração sobre algo. Carnaúba dos Dantas, mais uma vez, está sendo evangelizada. A Bíblia fala que Jesus, ele virá quando todos ouvirem a mensagem do Evangelho. E quando eu desci do púlpito, alguém veio ao meu encontro e disse: pastora, mais uma vez Carnaúba dos Dantas foi toda evangelizada. E eu fiquei ali glorificando a Deus. O som descia, meu amado. E eu disse: ninguém hoje está evangelizando de porta a porta, mas toda Carnaúba está sendo evangelizada. Toda Carnaúba. Eu me lembrava do testemunho de Délio. No banheiro, e a gente realizando um culto na rua, e ele ouvindo a palavra de Deus através do serviço do som que chegou a ele. E eu me lembrei, eu disse: nesse momento, eu creio que existem outros Délios por aí afora, que apesar de nós não estarmos evangelizando, você já imaginou se isso não tivesse acontecido ontem? Você sabia que o meu som agora não está chegando em toda a casa como chegou ontem? Aí às vezes a gente se pergunta: ei, para que gastar dinheiro com trio elétrico? Ei, para que gastar dinheiro com aquele drone? Ei, para que gastar dinheiro com aquelas iluminações? Quando você faz uma coisa para a sua casa, você procura fazer o pior ou o melhor? Para Jesus a gente dá também o melhor. Você sabia que ontem, quando eu fui pagar a seu Marcelo,
Eu me emocionei. Gigi estava comigo, o pastor também estava comigo. Eu fui dar uma oferta, porque ele não cobrou nem o dinheiro do trio elétrico. E quando eu fui pagar a ele aquela oferta, ele olhou para mim e ele disse: pastora, se a senhora tivesse me dado 10 reais, eu tinha recebido. O que é isso, meu irmão? Olhe para quem está do seu lado e diga: é graça de Deus. Olhe para quem está do outro lado e diga: é graça de Deus. Sabe o que é isso? Vamos glorificar a Deus e sermos gratos, porque o Senhor tem nos visitado com a sua graça. O Senhor tem cumprido a Bíblia e o Senhor tem nos dado graça ao longo desses 30 anos. Isso é graça, meu irmão. Isso é graça. Alguém olhar. Ele é um empresário. Ele acabou de fazer uma reforma no trio dele. Fomos os primeiros a usar o trio depois de reformado. E ele chegou para mim e disse: pastor, se a senhora tivesse me dado 10 reais, estava bom demais. Porque eu vim para aqui feliz. Um homem que ainda não confessou o nome do Senhor Jesus. Você veio ontem para aqui feliz? Ele estava aqui todo arrumado. Ele estava aqui, o sorriso daqui para aqui. Ele enchia os olhos, ele ficava emocionado. Tem hora quando a gente falava com ele. Ontem Jardel ministrou, vamos voltar ao primeiro amor. Não foi, Jardel? Foi ontem? Foi que dia que você ministrou aqui? Eu nem sei mais, que é tanta bênção, irmão. Na sexta? Na sexta, foi na vigília. Foi. Sobre o primeiro amor, e nós aqui derramados na vigília. Eu dizia: Senhor, eu quero voltar. Ontem eu dizia lá em cima do trio: Monaíla, eu quero voltar. Eu quero ser aquela mesma pessoa, Monaíla de antes. Eu quero voltar, eu quero voltar. Pode o Senhor nos fazer crescer, pode o Senhor nos fazer crescer, mas eu quero voltar, eu quero voltar. Eu quero ficar do mesmo jeito, eu quero ali voltar, eu quero ficar ali na presença de Jesus. Eu preciso dele, eu necessito dele. Nada eu quero achar que eu não preciso mais ir, que eu não preciso mais fazer, porque eu já sou abastada demais. Não, eu quero ficar ali naquele meu lugar e tomar posicionamento. Um leproso que foi curado voltou para dar glória a Deus por causa do seu milagre. Onde estavam os 9? O tema da mensagem nessa manhã é: quem é você na parábola dos 10 leprosos? Quem sou eu na parábola dos 10 leprosos? Os outros 9, Jesus curou porque ele quis. Eu não preciso mais ir. Qual foi a ordem que ele deu? Vai! E se apresenta ao sacerdote, vocês serão curados. Ei, mas aquele tinha dentro dele a cultura da gratidão. Aquele ele foi curado, mas tinha dentro dele uma cultura da gratidão que está fora de moda nesse tempo. Quem disse que crente tem que andar conforme a moda desse mundo? Agora eu não estou falando de roupa, não. E também tem algumas roupas que não cabe a nós vestirmos, né? Mas eu estou falando agora sobre reino de Deus. Sobre cristianismo de verdade. Quem disse que está fora de moda? Ser grato. Cadê a igreja de Jesus? Esse leproso voltou para dar glória a Deus bem alto e prostrou-se. Verso 16, acompanhe comigo. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Porque será que a Bíblia aqui menciona que este era samaritano? Tem tradução que diz: este era estrangeiro. Ei, eu quero lhe dizer que no meio daqueles 10 leprosos tinha judeu e ele não voltou. Quem está me compreendendo? Diga um amém aí. Ontem seu Marcelo estava aqui. E ele não estava só porque ele era o empresário, o dono do trio, não. Para isso tinha o filho dele que sabe fazer tudo. Estava lá, sabe ou não sabe, Délio? Sabe ou não sabe? Assuero. Estava lá, Maclon, ajeitando tudo, fazendo tudo. Mas ele veio. Esse homem
era samaritano. A Bíblia fala que os samaritanos não se davam bem com os judeus. Esse homem, em outra tradução, diz ele era estrangeiro, ele não era da linhagem dos judeus, que podiam dizer assim, não, eu que sou judeu, eu é quem tenho que ir. Mas os judeus que porventura estivessem ali no meio daqueles samaritanos, daqueles 10, não foram. Quem foi agradecer a Deus? O samaritano. E ele agradeceu em alta voz. A igreja de Jesus sempre fará barulho nesse mundo. Prepare-se. Ei, abra os ouvidos espirituais e ouça. A igreja de Jesus sempre fará barulho nesse mundo. Você não gosta que a igreja apareça? Pois eu quero te dizer que você vai ter uma surpresa quando chegar no céu. Se você tem dito que a igreja de Jesus não é para aparecer, eu convido você a ir no livro de Mateus. Tá certo? Deixa eu ver se foi no livro de Mateus mesmo, que eu acho que eu já me perdi aqui. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 5. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Amém. Quem pode usar as suas mãos como instrumento de Deus e glorificar a Deus? Você está vendo a Suero sentada aqui na cadeira nessa manhã? Quem está vendo a Suero? Quem tem 2 olhão para ver a Suero? Olha, a Suero está aqui. Só Deus sabe. E ele, como é que ele está aqui? Porque ele está com um problema que ele não pode nem ficar sentado assim do jeito que ele está. Ele está aqui de ponta de pé. Mas ele nem está reclamando. Ele está aqui usando o violão dele, ó, para ser instrumento de Deus. Você pode glorificar a Deus aí no seu lugar? Se o Senhor não curá-lo de forma divina, daqui uns dias ele vai passar por uma cirurgia. Vai precisar ficar 15 dias de repouso em casa. Você nem sabia, né? Ele chega aqui, fica arrumando as coisinhas. E eu aperreando ele. A Suero me deu outro microfone, porque senão eu vou ser presa por causa aí do decreto. E ele corre lá, vai lá no microfone, traz o microfone. Ainda sofre as dores de perdas de filhos na fé, né, Suero? Que a gente chora, eu choro com ele chora comigo e vamos para frente. Mateus capítulo 5. Você quer Bíblia, sim ou não? Está muito fraco. Você quer Bíblia, sim ou não? Quem quer Bíblia aqui, diga amém. No aniversário da nossa igreja, a gente quer Bíblia, amém? Olha o que é que diz no livro de Mateus, capítulo 5, verso 14. Os discípulos à luz do mundo. Me diga, luz é para estar acesa ou luz é para estar apagada? Acesa ou apagada? Se você tiver com a luz apagada, ninguém vê. Se você tiver com a luz apagada, as pessoas vão tropeçar. É assim ou não é? Vão cair no buraco. Não é verdade? Vão sofrer acidentes. O mundo precisa de luz e essa luz é Jesus. E nós, a igreja do Senhor, temos Jesus. E a Bíblia aqui está falando aos discípulos. Ei, na sua Bíblia tem assim, os discípulos à luz do mundo. Tem ou não tem? Quem tem a Bíblia assim? Tem a minha? Tem? Tem, Marília. Ei, diz assim, porque a gente sabe, quem é a luz do mundo? Jesus, né? Mas aqui tem quem? Então quer dizer que os discípulos também são a luz do mundo. E se os discípulos são a luz, luz tem que fazer o quê? Luz tem que fazer o quê? Brilhar, iluminar, clarear. Quando a luz acende, ela aparece, sim ou não? E por que a gente ainda fica com essa meninice que a igreja ela não pode aparecer no meio deste mundo? Agora, se você está com a mente cauterizada, que você interpreta e julga, aí, meu querido, tem que pedir perdão a Deus.
A igreja está aqui na Bíblia. Vós sois a luz do mundo. A igreja, ela deve brilhar, meu amado. Vós sois a luz do mundo. E o versículo continua. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Me diga, se a minha casa fosse construída lá em cima do monte, ela apareceria ou não? Se a sua casa fosse construída lá em cima do monte, ela apareceria ou não? Apareceria. Porque ela está construída em cima de um lugar alto. Quanto mais alto edificarmos a nossa vida em Cristo, mais a igreja do Senhor vai aparecer. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Quanto mais a igreja trabalhar para Jesus de forma séria, mais ela vai aparecer. Eu posso ouvir aqui um amém. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui. Você pode se alegrar por isso. Quanto mais a igreja de Jesus trabalhar para Ele, com fundamento nele, ela vai aparecer nesse mundo, meu irmão. É bíblico, vão acabar com essa história. Quando nós éramos meninos, falávamos como meninos. Mas um dia a gente cresce. Um dia meu filho cresce, está ali, a coisa linda, o filho de Milena e Michel. Parece um índiozinho brasileiro. A coisa mais linda, o cabelo bem soltinho. Ele está ali no colo do pai dele, mas um dia ele vai crescer, ele vai andar com as próprias pernas. E ele não mais vai falar como menino. Pá, pá, pá. É mamãe ou papai, Milena? Mamãe? Mamãe. E o papai fica, mamãe não, papai. Aí o menino faz, mamãe. Não é assim? Sempre o contrário, né, Diego? Mas um dia ele vai deixar de falar como menino e ele vai chegar, papai, mamãe. Ele vai até embora de casa um dia. Vai ou não vai? Vai casar, vai embora de casa. Nós não somos mais crianças, nós não somos mais meninos. Nós já somos maduros na fé, sim ou não? Vamos falar que nem adultos, gente. Vamos nos comportar que nem adultos. Vamos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ei, quem está pronto para se reunir comigo, reunir entre um e outro e falar com cânticos, hinos, salmos, hinos espirituais. Vós sois o sal, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. O velador é um lugar alto, onde a gente coloca a vela. Falta energia lá em casa, falta energia na sua casa, você pega uma vela, coloca em cima do lugar mais alto. Por quê? Porque se você colocar lá embaixo, a vela não vai clarear quase nada. É mesmo que você não fez nada. Você pega a vela e coloca no lugar mais alto, porque clareia mais. Versículo 16. Vamos ler todos nós juntos, bem forte. Vamos lá, o verso 16 do capítulo 5 de Mateus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos... Diante de quem, igreja? Diante de quem? A igreja vai brilhar diante dos homens. A igreja tem que brilhar diante dos homens. A igreja tem que aparecer diante dos homens. Para quê? A Bíblia diz: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sabe o que nós vamos fazer daqui para amanhã? Pegar 50 caixas que tem ali. E nós vamos sair distribuindo essas 50 caixas de produtos que nós recebemos de uma pessoa lá de São Paulo, que eu nem conheço, nunca nem vi, mas se lembrou de nós. E nós vamos tirar fotos e nós vamos postar no Instagram. Sabe para que é isso? Não é para a gente aparecer, não. Não é para o nome dessa igreja ser engrandecido, não. Sabe por quê? É porque muita gente
vive na era digital. É porque muita gente agora está ali só ligado nas redes sociais. E ela não vê nada que se refere a Cristo. Pelo contrário, ela vê muita coisa que o mundo está injetando com força nas redes sociais, a fim de que a pessoa se perca. E nós somos luz dentro das redes sociais. E as pessoas, elas estão vendo as boas obras e elas estão fazendo o quê? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nosso Deus. Elas estão glorificando ao Deus que você serve, que eu sirvo. Pelas boas obras que a igreja faz, entendamos de uma vez por todas. Quem é você nesse tempo? Quem é você no meio dos 10 leprosos? Quem tem sido você, quem tem sido eu? Não existe mensagem mais propícia para se falar em um aniversário de igreja. Quem sou eu nos meios dos 10 leprosos? Voltando lá para o livro de Lucas. O próprio Jesus, no versículo 17, eu não estou falando aqui de Pedro, eu não estou falando de Tiago, eu não estou falando de João, eu não estou falando de Judas que traiu Jesus, eu estou falando do próprio Jesus. Olha para quem está do seu lado e diga: o próprio Jesus. Olha aí quem está do outro lado, diga: o próprio Jesus, o próprio Jesus. Olha o que foi que ele disse. Verso 17. Então Jesus, quem perguntou, igreja? Quem perguntou? Vamos gritar bem forte. Quem perguntou? Jesus lhe perguntou. Jesus perguntou àquele homem que havia sido curado. Quem foi curado do pecado aqui? Dê glória a Deus. Quem foi curado de outros males aqui? Dê glória a Deus. Jesus perguntou àquele homem: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Queridos, Jesus quer que voltemos sempre para agradecer. 30 anos, 31 anos, 32 anos, 33, 40, 50. Jesus não voltou. Eu estou aqui bem velhinha. Glória a Deus. Não posso mais subir no trio elétrico. Glória a Deus. Né? Não, Vaninha? Ontem eu subi, né? Apesar da insuficiência venosa, eu subi me achando, porque lembrando da marcha para Jesus. Mas aí, né, vai chegar o tempo, Jesus não está daqui para lá, ele não me levar, que eu vou olhar para o trio elétrico, já andei aí em cima. Aí nossos filhos, os filhos de vocês, né, a outra geração, tudo lá em cima, e nós lá embaixo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas nós sempre teremos que voltar para agradecer. A cultura é do reino. A cultura é de gratidão. A cultura é de voltar para agradecer. Jesus disse: onde estão os outros 9? Eu não curei 10. Porque só você voltou para agradecer e você não é nem judeu, você é estrangeiro. Tinha gente aqui ontem, irmãos, que não era nem crente, que chegou sem fazer inscrição. Sentou nas cadeiras. Giovana chegou, né, com a maior melindrosidade. Queridas. Aí foi falar, né? Aí uma já saltou assim para a Giovana e disse: não podia não, mas se não puder, eu vou embora. Não, amada, pode ficar. Pode ficar. Só segura os seus menininhos por causa do decreto. Pode ficar. A Bíblia diz: não houve ninguém que voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Verso 19 disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos,
Nós podemos perder tudo nessa vida. Nós só não podemos perder uma coisa. Diga a fé. A fé. E essa fé, uma fé primórdia, uma fé pura, uma fé não cauterizada. Cauterizada, a mente cauterizada. Não preciso mais voltar, não preciso mais agradecer. É interessante que, como essa mensagem falou comigo, né? Ele voltou e ele em alta voz dava glória a Deus. Queridos, não percamos a fé. A fé é o que nos salva. A fé é o que nos salva. Agora eu vou lhe dizer, eu não quero falar aqui só sobre salvação eterna. A fé é o que nos salva desse tempo difícil. Igreja, a fé é o que nos salva desse tempo de frieza, desse tempo de ingratidão, desse tempo difícil que a gente está vivendo, desse tempo que a pessoa não é frio e nem quente. E Jesus diz lá no livro de Apocalipse, por isso que eu estou a ponto de vomitar você. A fé é o que nos salvará nesse tempo. Eu vou pela fé. Eu não vivo pelo que vejo, eu não vivo pelo que sinto, eu vou pela fé. Amém? Que sejamos como aquele leproso que voltou para ser grato